Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Pode Localizar, o podcast da Near Location. Sou Carlos Góes, Head de Negócios, especialista em logística da Nia. E hoje eu estou aqui com Anderson Santos, nosso diretor de parcerias, para a gente falar um pouquinho mais sobre agronegócio. Obrigado, Carlos. Anderson, seja bem-vindo. Eu sei que na sua posição de diretor de parcerias, você está com um árduo trabalho aí de buscar parceiros e de desenvolver produto já com os parceiros que nós temos voltados para o agro. E sei também que você tem uma longa vivência, até pela sua formação como engenheiro cartógrafo, no mercado de agro, né? Como que está esse desafio? Conta um pouco mais desse desafio dentro desse mercado. Acho que o desafio é porque, assim, quando você vê uma RIA, né, uma empresa global, muito forte no mercado, né, no mercado de localização, e ela, numa análise, ela olhando o Brasil, né, num viés de PIB, de contribuição, o Brasil é um país agro, né, então é um mercado muito promissor, né, um mercado onde a RIA ela está investindo muito. Realmente é uma busca que a gente está aqui gigantesca, né? Hoje a gente já tem um parceiro, né? Que é a AgroTools, que atua no agro. Vamos buscando mais parceiros aí para compor, porque o mercado do agro ele é um mercado muito grande, né? Tem vários atores nesse mercado. E realmente, assim, a gente enxerga que a tecnologia ela é muito importante, né? A tecnologia de localização para o agronegócio, né? A gente vai acabar falando um pouco aqui nessa tarde aqui de hoje, um pouco sobre o quanto a logística impacta nas questões de custo, nas questões até de prazo, de entrega, de compromissos, né? Que o agronegócio deixa, às vezes, no Brasil, a desejar, assim, né? Isso, a voz do produtor, por exemplo, né? Você puxou um gancho que eu acho que é muito, muito interessante, que a gente tem ouvido de clientes e de potenciais parceiros, que hoje, diferente do que a gente já tem, por exemplo, no Last Mile, onde você, quando consumidor, você recebe o link ali do produto que você comprou, se ele já saiu do CD ou não, se ele já foi faturado e que horas que ele vai chegar na sua casa, que esse ponto, né, da falta de visibilidade, de você não ter um ETA ali, um tempo de chegada estimado, é um ponto que deveria até ser mais desenvolvido, porque quando a gente fala do agro, da chegada, por exemplo, de um insumo químico de uma fazenda, ele faz parte de uma cadeia de suprimentos ali, né? Ele depende daquele produto chegar para poder desenvolver, e isso não acontece hoje, né? Ainda não acontece, pelo menos como deveria. A gente, nos estudos que a gente tem feito, né, em busca desses parceiros estratégicos para compor nossa solução, essa foi uma dor, né, latente, assim, engraçado de ver, porque você deu um exemplo muito interessante. Hoje você compra um produto na internet, você monitora, acompanha, se chegar atrasado, é capaz de você não comprar mais naquela loja. E hoje em dia as lojas fazem o contrário, né? Quem te antecipa o prazo de entrega para poder deixar você de uma forma mais satisfatória aquela questão, o poder de compra que você tem naquele momento. E o agronegócio é uma coisa totalmente contrária, né? A gente está falando de contratos de milhões, às vezes de compra de insumo, de compra de fertilizantes, compra de defensivos, sementes, e que o produtor rural ele se movimenta. É um caso muito específico que eu fui para Cuiabá recentemente e a gente escutou assim, um caso de um produtor rural que o prazo de entrega era uma quinta, sexta-feira, acho que era uma sexta-feira, por exemplo, e acabou que atrasou 5 dias a entrega. Então, mas qual o problema disso? É porque estava todo o momento do plantio, toda a equipe mobilizada, máquinas, funcionário, tudo mobilizado, porque é importante, né? Hoje a produtividade de soja, por exemplo, um dia de chuva errada ou um dia de chuva certa, nós estamos falando de sacas de hectares de mais produtividade, né? Então, assim, um produto que falta na cadeia do agronegócio impacta lá no resultado final e que, às vezes, é um componente muito importante na lucratividade, né? E a gente está falando não só do atraso em si, que muitas vezes é causado por uma falta de tecnologia do embarcador, da transportadora que está levando esse produto, mas da falta de visibilidade, porque talvez mesmo sabendo que iria atrasar, que é um impacto, mas se ele soubesse isso antecipadamente, ele poderia se replanejar de forma a minimizar o impacto desse atraso, né? A gente percebeu, Carlos, que assim, se a gente desse uma visibilidade mínima para o produtor sobre em que momento que está, aonde está, se está chegando, alertas, mensagens, comunicações, WhatsApp, que é o meio que o produtor rural usa,
E aí a vantagem da RIA, né? Você tem como ter toda essa inteligência, todo esse motor, sem desenvolver nada de sistema complexo, nada disso. Muito pelo contrário, até para mim foi uma boa oportunidade ter escutado, porque a gente pode integrar com os sistemas legados das empresas, como seus RPs, seus CRMs, e ser responsável em fazer essa estratégia de chegada da mercadoria, esse aviso, essa comunicação, esse envio desse rastreio, que hoje, quando você compra, o exemplo que você deu, a gente tem o rastreio do produto que está chegando em casa. No agro, isso não acontece, né? Então, é um desafio, parece uma coisa simples, mas não é. Porque também eles sofrem muito com motoristas próprios e motoristas terceiros. Essa gestão logística, aí é uma outra frente, né? Se você pegar o agro, Carlos, eu acho que é legal a gente falar isso, né? Desde uma chegada de um insumo, e a chegada do insumo não é só na fazenda, né? Na propriedade, a chegada do insumo lá num porto, para que esse insumo chegue a um CD daquela agroquímica, né? Não importa, para que ela vá para uma revenda, da revenda da propriedade. Aí que a propriedade, dentro dessa propriedade, existe toda uma questão de preparação, de logística, de máquina, de caminhões, de pessoas, né? Podemos até falar sobre isso, né? Acho que se a gente pegar É uma linha de produção, né? até que aquilo ali saia de algo produzido, né? Porteira para dentro é até um tema legal, a gente pode falar daqui a pouco, mas existe uma complexidade logística ali, porteira para dentro. Uma vez produzido, né? Você feito toda a parte de escoamento daquela produção, isso chegar até uma indústria para gerar, né, como matéria-prima, gerar um produto final, ou ele ir para um porto, que, né, tem questão das trades envolvidas, a gente está falando de... tudo envolve logística, né? Então, eu visitei tradings que é uma planilha do cálculo do frete. É uma planilha que fala de Sinop ao porto tal é um valor. E que não está levando em consideração aonde naquela propriedade, o quantos quilômetros de área de estrada de chão, de dificuldade de acesso. E essa é uma das reclamações dos motoristas, né? Porque tem propriedade de 30, 40 quilômetros de extensão que você vai andar dentro da propriedade, até buscar, por exemplo, uma soja dentro de um silo, né? E isso não é envolvido no cálculo desse frete. Eu acho que quando você fala de porteira para dentro, a gente já conversou algumas vezes, você tem um case de floresta que é bem interessante. Uhum. E aí, para contextualizar nosso ouvinte, quando a gente fala das ferramentas da RIA, a gente tem uma série de ferramentas específicas para o B2B, que é o grande diferencial que nós temos, que permite que esse tipo de operação tenha um desempenho hoje muito fora da curva do que utilizando mapas e ferramentas convencionais no mercado, né? E aí a gente está falando de mapas privados, que permite que você edite e customize justamente porteira para dentro das especificações, a navegação offline, que permite também, dependendo das condições, que o motorista consiga seguir esse planejamento de uma forma melhor. Se você puder falar um pouquinho mais? É legal porque assim, a RIA desenvolveu um case nesse sentido dentro de uma mineradora internacional. Então, toda a gestão dessa área de mineração, né? Dessa mina, de caminhões, pedestres, carros leves, tudo. Esse conceito a gente trouxe para o Brasil. A gente está até com um possível parceiro, né? Está entrando na cadeia dentro de uma empresa florestal, que a gente está falando de quase 1.000 a 2.000 funcionários que trabalham indoor, porteira para dentro, se deslocando. Desde uma inspeção, desde um engenheiro, desde uma pessoa que vai aplicar um produto para matar formiga, desde de alguém que vai fazer colheita. É um ecossistema de pessoas andando dentro daquela área florestal, junto aos caminhões que tem que recolher as pilhas que foram cortadas e tem que ser transportadas, até você ter propriedade de ter uma base porteira para dentro. Você falou muito bem. E eles... alguns deles já têm essa base, mas não é utilizada numa navegação. Por exemplo, se o caminhão está carregado, se ele sobe ou não sobe aquele trecho, aquele caminho, aquela rota, se ela tá, se a estrada ela é pavimentada ou se não é pavimentada, se tem pedregulho, se não tem pedregulho, se choveu, você começar a cruzar. Qual que é a declividade ou declividade da via para determinado tipo de veículo passar ou não? E aí você traz essa inteligência, né? Temos exemplo, um cliente de cana que usa nossa tecnologia antes,
que 2 caminhões, né, ficaram um dia parado porque não conseguiam manobrar e por causa da chuva, e o caminho que os dois percorreram não tinha espaço para passar nenhum nem o outro. E assim, isso é um absurdo, né? E nós estamos falando disso porteira para dentro, né? Então, a Here hoje, a gente está buscando parceiros que possam trabalhar esse tipo de tecnologia, né? Lembra que a gente sempre fala, né? A Here está voltada à tecnologia para carros autônomos, tal. A gente também está conversando e conversa muito lá fora com máquinas autônomas para poder ter essa inteligência. O agro evoluiu muito para isso. Eu queria deixar até, acho que um último ponto importantíssimo, que é uma das pegadas que é esse parceiro que está no nosso ecossistema hoje, a própria AgroTools, e eu acho super interessante, né? Que seria também você trabalhar a melhor produtividade do uso, né, dos caminhões, dos moldais que estão contidos no agro. Para a gente estar falando aí de economia em crédito de carbono, né, acho que combustível, acho que isso é um assunto que o agronegócio sofre uma pressão mundial gigante. E eu acho que a plataforma, a nossa tecnologia, né, a gente tem cases disso globalmente, pode contribuir para o Brasil também, tá? Então é um tema muito interessante. O SG é um tema em pauta hoje, né? Uhum. E nada melhor do que você ter tecnologia aplicada para conseguir reduzir quilometragem, reduzir a quantidade de caminhões nas estradas, e tudo isso agrega muito com esse cenário que eles estão inseridos, né? Tem temas hoje do governo federal, né? Falando de rotas verdes e assim vai. Acho que esse é um caminho que a gente tem que estar inserido, né? A RIA tem tecnologia para isso. Como eu falei, se você integrar a porteira para dentro, como os dados que a RIA já possui, acho que ali está um grande potencial. E eu acho também, acho que todos os acionistas gostam disso, né? E não podemos deixar de falar de tentar buscar uma economia no custo logístico, né? Eu acho que a gente tem alguns exemplos de produção de milho e soja, comparando os nossos números Brasil e Estados Unidos. Em questões de produtividade, por exemplo, de soja, nós estamos muito bem. De milho, os Estados Unidos tem, por causa das condições de clima e o tipo de solo. Mas quando você vai comparar o custo logístico, é um absurdo, entendeu? Se a gente tivesse qualquer 1, 2% de redução dos nossos custos logísticos, a gente está falando de um ganho muito grande ao produtor rural, ao Brasil, e assim vai, ao nosso PIB, né? Uma contribuição. Então, a gente também está sendo provocado para integrar, nós temos isso, né? Outros moldais, como ferrovias, e o Brasil precisa evoluir, e a gente imagina que vai evoluir para esse caminho, mas o planejador logístico, a melhor utilização, né? Você vê muitos terceiros. Esse é um exemplo para encerrar, tá, Carlos? Mas eu fechei um frete junto a um cliente, né, com um motorista autônomo. A safra atrasa 15 dias para a colheita. Esse motorista já não cumpre aqueles prazos, ele vai fazer um outro serviço, e nisso impacta um problemaço na cadeia. E o mais importante para uma trading é colocar a soja dentro do navio e fazer o comprometimento dela de missão de entrega. Então, nós estamos falando aí que a gente precisa trabalhar nessa redução, né? Acho que no caso de soja, a gente fala de próximo de 30%, às vezes, de um custo logístico envolvido no preço final do produto. Então, a gente tem que ter muita margem, a gente tem que inserir tecnologia e conhecimento para poder estar ajudando no agronegócio brasileiro. Muito bom. Anderson, obrigado pelo papo. Obrigado. Pessoal, valeu. Fique atento aí às nossas redes sociais, a gente vai ter conteúdo novo. E se você se interessou, se faz sentido para o seu negócio, nos procure que a gente conversa, tá bom? Obrigado, valeu. Obrigado.